Valeu, gente, Deus abençoe. Oficialmente fazem parte da família Ibel desde semana passada, tá bom? Amém. Amém, queridos, quero convidar vocês a abrir comigo a Bíblia em Provérbios capítulo 16. Eu vou ler Provérbios 16, o verso 3. Mas a gente vai usar mesmo, são vários textos de Gênesis 37. Provérbios 16, o verso 3. Diz assim, Provérbios 16, 3: Deixe nas mãos do Senhor tudo quanto você fizer, e todos os seus planos serão realizados. Amém? Deixe nas mãos do Senhor tudo que você fizer, e os seus planos serão realizados. Feche os teus olhos, Pai. Mais uma vez, ó Deus, nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor em oração, crendo e declarando, ó Deus, o poder que a Tua palavra tem, e que a Tua palavra, Deus querido, possa nos envolver aqui, que a Tua palavra possa cumprir todo o propósito para o qual o Senhor a estará lançando aqui nessa noite. É no nome de Jesus que oramos. Amém. 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 Deixe nas mãos do Senhor tudo quanto você fizer, e todos os seus planos serão realizados. Queridos, a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje, né? Vamos ouvir, e creio que vamos ouvir a voz do Senhor, e vamos falar um pouquinho sobre sonhos, tá bom? Sobre sonhos que talvez a gente tenha, sonhos que talvez a gente deixou de ter, sonhos que provavelmente o Senhor deseja ressuscitar e com certeza realizar. Mas eu queria começar com este versículo, porque aqui o texto acho que é muito claro para a gente, dizendo que nós devemos colocar ou deixar nas mãos do Senhor, nós devemos confiar ao Senhor cada ação nossa, cada plano nosso, tudo que nós temos intenção de viver, de realizar, de fazer. O texto diz para nós lançarmos diante do Senhor, para nós colocarmos diante do Senhor. Então os nossos planos, eles vão se realizar, eles vão funcionar, eles vão dar certo. Se nós dependermos do Senhor, se nós colocarmos diante do Senhor, Deus vai nos abençoar, porque Ele vai nos mostrar como fazer para chegarmos lá. Muitas vezes a gente enfia algo na cabeça, a gente quer tanto aquilo que a gente vai se atropelando. Muitas vezes nós não damos valor aos processos e nós vamos atropelando tudo. Às vezes nós estamos pedindo para Deus algo agora que Deus, ou melhor, que a gente não está pronto para receber de Deus. E Deus precisa, na verdade, trabalhar alguns processos na nossa vida para nos amadurecer, ou nos fortalecer, ou nos amadurecer, para que a gente possa receber dele aquilo que nós estamos buscando. Então o grande segredo, a grande chave é colocarmos diante do Senhor. Eu gosto muito do Salmo 37, o verso 5.
Na linguagem de hoje diz assim: entrega a direção da tua vida ao Senhor, confia nele e ele agirá. Essa é a versão na linguagem de hoje, tá? Entrega a sua vida, a direção da sua vida ao Senhor, confia nele e ele vai agir e ele vai realizar. Está vendo que o grande segredo é nós colocarmos tudo diante do Senhor? É a gente colocar a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas vontades, aquilo que queremos conquistar, realizar, fazer, colocarmos diante do Senhor. E o texto diz: confia nele. Não adianta também colocar diante do Senhor e no outro dia você arranca. Aí começa a dar tudo errado, aí você confia em Deus de novo. A gente não consegue fazer do nosso jeito, vai dando tudo errado, aí a gente confia, a gente entrega. As coisas começam a melhorar, a gente pega de novo e quer fazer do nosso jeito. Não é assim que funciona, não é assim que Deus deseja realizar. Deus deseja que a gente dependa, que a gente confie, que a gente coloque tudo nas mãos dEle, para que Ele nos auxilie, para que Ele nos ajude. Se tem alguém interessado em que você realize os teus sonhos, é o Senhor. Fala a verdade, muitos pais viram os filhos dizerem aqui o que querem. E a gente teve muita coisa aqui, inclusive o Homem-Aranha. Né? E não é bom nós vermos os nossos filhos realizando os seus sonhos. O Mateus, quando era pequenininho, ele queria ser engenheiro de armas. Sei lá de onde que ele arrumou isso, né? Mas ele queria ser engenheiro de armas. Eu falei: filho, não sei nem se isso existe. Não, existe. Mas ele queria. Agora ele já está mudando a cabeça dele, né? O ano que vem, em nome de Jesus, vai para uma faculdade, vai para a universidade, tá? E aí já mudou o pensamento, tá? Agora ele quer ser psicólogo da área criminal. Eu sei do seguinte: eu coloquei os meus filhos nas mãos do Senhor. Se ele vai fazer isso, se ele vai mudar de ideia, né? Graças a Deus, hoje ele é menor aprendiz na Plaenge, então ele está trabalhando lá, está ganhando uma fortuna, né? Meio salário mínimo, tá bom? Mas está aprendendo muita coisa. E é assim, são esses contatos que vão dando aos nossos filhos, né, discernimento, muitas vezes entendimento sobre a vocação, sobre aquilo que deseja fazer. Mas o fato é que nós, como pais, nós queremos ver os nossos filhos prosperando, realizando os seus sonhos. Não é assim, pastor Wesley e Aline? O Theo acabou de chegar, gente. Está quentinho ainda do forno, né? Acabou de chegar, tá? Mas, antes do Theo já chegar aqui na família Ibel, pastor Wesley e Aline já sonhavam com filho. E já sonhavam, a gente pensa um monte de coisa. Provavelmente agora que o Theo chegou, é mais forte isso ainda, né? A gente faz muitos planos, né? Não, o Theo vai ser isso, o Theo vai estudar em tal lugar, o Theo vai fazer isso, o Theo não sei o quê, vai estudar inglês. A gente faz um monte de planos, porque nós desejamos o melhor para os nossos filhos. E você acha que Deus olha para a gente diferente? Você acha que Deus olha para você diferente? Que Deus não olha para você com tanto amor e com tanta graça, que a alegria de Deus é ver você conquistando, é ver você realizando os teus sonhos, e é ver você colocando tudo nas mãos dEle, para que Ele te conduza. Pensa na minha alegria se meu filho sentar comigo e falar: pai, me dá umas orientações aqui. Mas ele está, né? Às vezes aquela idade lá que, né, eles sabem tudo, né? O pai não sabe nada. E às vezes nós fazemos isso com Deus. A gente acha que a gente sabe tudo, que a gente não precisa de Deus.
E a gente não quer passar tempo batendo um papo com Deus para resolver o nosso futuro, para resolver planos ou estratégias para a gente alcançar aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente quer realizar. Todos nós, fala a verdade, todos nós temos isso dentro da gente, né? A gente quer conquistar algo, a gente quer realizar algo. E eu penso que Deus nos desafia a sonharmos grande, a pensarmos grande. Porque se fosse para Deus falar assim, ó, coloque nas mãos do Senhor, né, o que você quer fazer e os seus planos, e eles vão ser bem-sucedidos, se fosse coisa que a gente pudesse fazer, a gente nem precisava de Deus mesmo. Agora, quando o nosso sonho ele está acima das nossas possibilidades, quando a gente sonha e fala, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho capacidade, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, epa, é aí que Deus entra, é aí que Deus entra, é aí que Deus quer fazer, é aí que Deus quer nos conduzir. A gente vê na Bíblia Deus pegando um boiadeiro e fazendo dele um grande profeta para a nação, que foi Amós. A gente vê na Bíblia Deus pegando um pastorzinho de ovelha e transformando ele num dos maiores reis que governou Israel. A gente vê Deus pegando, deixa eu lembrar o nome do sujeito, Mefibosete, tirando ele lá de Lodebar, a terra do esquecimento, e trazendo ele para comer na mesa do rei Davi. O Salmo 116, eu acho, ou 112, em algum momento ali tem um versículo que diz assim, que ele ergue do pó o desvalido, ou seja, aquele sem valor nenhum, ele levanta do pó o desvalido, do monturo ele ergue o necessitado. O monturo é lixão. O texto está dizendo, Deus pega aquele sem valor, Deus pega aquele lá que ninguém dava nada, que Deus tirou do lixo, e o faz assentar com os príncipes do seu povo. Não tem nada que Deus não possa fazer. Não existe lugar aonde Deus não possa nos colocar. Nós tivemos uma criança aqui falando que o sonho dela, quando ela crescer, quando ela for grandona, é ser médica. E aí, muitos de nós, né, crescemos, ou muitas das crianças, em nome de Jesus que não, mas a gente vai crescendo, ouvindo que medicina é muito concorrido, que medicina é um curso muito caro, que medicina é muito difícil. E aí, às vezes, um sonho lá de criança, que muitas vezes o próprio Deus já pode estar colocando no coração, a gente vai deixando esse sonho ser minado. A gente vai deixando esse sonho ir pelo ralo. E não é esse o desejo do coração de Deus, pelo contrário. Quem sabe o nosso Homem-Aranha aqui, ó, vai ser um grande ator, vai ter carreira internacional, e vai fazer o Homem-Aranha 2050, né? A gente não sabe. O fato é o seguinte, não há limites para o que Deus pode fazer. Não existe limites para onde Deus pode nos levar. O grande segredo é nós colocarmos os nossos planos diante do Senhor, os nossos sonhos diante do Senhor, a nossa vida diante do Senhor, para que Ele nos conduza, para que Ele vá realizando as coisas através das nossas vidas. Quando eu era criança, né, uns 15 anos atrás, mais ou menos, uns 20, vai, tá? Mas eu lembro que quando perguntava para a gente o que a gente queria ser quando crescer, o mais ralezinho era piloto de Fórmula 1. A gente queria ser astronauta, teve um piloto de avião aqui, né?
Mas a gente queria ser astronauta, a gente queria ser presidente dos Estados Unidos, não é nem do Brasil, tá? Era um negócio de doido. E, queridos, a gente precisa voltar a sonhar, e sonhar grande, tá? E aí eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes, a gente, quando casa e tem filhos, a gente só começa a sonhar para os filhos, muda as nossas prioridades. Isso é normal, e vai acontecer mesmo, tá? Mas, lá em Joel, acho que é no capítulo 2, acho que é o capítulo 2, quando fala sobre a descida do Espírito Santo, e Deus fala assim, ó, e acontecerá naqueles dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E aí diz assim, os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos velhos terão o quê? Sonhos. Os vossos velhos terão sonhos. Com o derramamento do Espírito Santo, até os mais velhos vão poder sonhar. Até os mais velhos vão poder realizar. Até os mais velhos vão poder conquistar. E nós temos um Deus que tem interesse nos nossos sonhos. E Ele tem interesse que nós apresentemos os nossos sonhos a Ele. Quero convidar você a abrir em Gênesis capítulo 37. Gênesis 37, a partir do capítulo 37, vai nos contar uma história bastante conhecida, que é a história de José. E José ficou conhecido também por ser um sonhador, por ter sonhos, tá? E o verso 5 do capítulo 37, primeiro, eu achei uma frase bastante interessante do Steve Jobs, e eu quero citar essa frase aqui. Cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Achei bastante legal essa frase aqui, ó. Cada sonho que nós vamos desistindo é um pedaço do nosso futuro que vai deixar de acontecer. Tá? Então, é possível sonharmos e é possível ver Deus nos conduzindo para alcançarmos e vermos os nossos sonhos, então, se tornarem realidade. Capítulo 37, o verso 5, nos diz assim, teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, tá? Peguei esse versículo aqui por mostrar para a gente, foi um dos primeiros sonhos que José, ele teve, e ele vai compartilhar com os seus irmãos, e o que eu quero chamar a nossa atenção aqui, é que José tem um sonho, e por mais que pareça, que o sonho dele fosse um absurdo, a ponto dos irmãos, quando ouviram aquele sonho, já, os irmãos de José, já não iam muito com a cara dele. Por quê? Porque José era meio que a rapa do tacho. Era o filho preferido. Foi o último filho de Israel. Então os irmãos, eles tinham bastante ciúmes de José. E aí José, então, compartilha um sonho. Capítulo 37, a partir do verso 2. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias dele a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez a ele uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse,
rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Eles já tinham então pé atrás com o irmão, já não gostavam do irmão. Aí o irmão conta um sonho que dava a impressão que ele governaria sobre os irmãos. Era muito improvável isso. Por quê? Porque ele era o caçula. Então os irmãos ficam doidos com ele. E o texto chega a dizer, não conseguiam falar com ele pacificamente. Era sempre na base da paulada. Mas a gente que conhece a história, a gente sabe, quem colocou esse sonho no coração de José? Quem fez com que José tivesse um sonho e com esse sonho um vislumbre daquilo que aconteceria lá na frente? Senão o próprio Deus. E uma das coisas que eu quero, e eu creio que o Espírito Santo vai nos levar a pensar, é que muitos dos sonhos que nós temos, provavelmente o Senhor tem colocado no nosso coração. Provavelmente o Senhor tem colocado dentro de nós, porque Ele deseja nos levar a alcançarmos ou a realizarmos estes sonhos. Queridos, tem alguns sonhos que são suspiros nossos, né? São desejos do coração. E eu sei que se eu permitisse aqui e falava, quem já realizou assim um desejo do coração, de conseguir algo que desejava? Muitos de nós aqui teríamos, tantas histórias aqui. Eu poderia compartilhar algumas com vocês, de coisas assim que o meu coração desejou, e num certo momento Deus fez, Deus realizou. Que eu desejava, eu clamava, eu pedia, eu orava e eu buscava. E fiquei 20 anos orando. 20 anos orando. Era a cura do meu olho. Era a cura do meu olho. Eu tive descolamento de retina, fiz uma cirurgia que corrigiu o descolamento da retina, mas me trouxe uma miopia. E aí, se eu fechasse o meu olho bom, eu não enxergava ninguém aqui. Ninguém. Eram 7 graus no meu olho operado. Eu me lembro, todo culto que eu ia, que tinha oração de cura, eu estava lá na frente. Uma vez teve um evento aqui na Praça do Japão, aqui. E veio, eu não lembro o nome dele. Não lembro o nome dele, mas um pastor famoso lá de Toronto, que tem um ministério com cura. Eu falei, eu vou, e eu fui lá. E gente, como eu clamei e pedi, falei, Deus, eu quero sair daqui enxergando. E o pessoal orava e eu fechava o olho bom e não estou enxergando. E orei e clamei, 20 anos orando, pedindo. Mas chegou minha hora, e Deus me curou, e Deus sarou o meu olho. Deus fez isso com uma intervenção cirúrgica, mas eu sei que foi a mão de Deus, eu sei que Deus preparou tudo, e hoje eu fecho o olho bom, eu vejo vocês, eu vejo o Robson nem sorriu, eu vi, agora deu um sorrisinho, eu enxergo. E o quanto eu desejei isso, o quanto eu pedi isso para Deus. E eu tenho certeza que nesses 20 anos, Deus usou isso de alguma maneira, ou de várias maneiras, para me abençoar, para me fazer crescer, para me fazer depender dEle, para provocar a minha persistência. E chegou a hora. Então, queridos, não desista daquilo que você quer, mas continue perseverando diante do Senhor, coloca diante do Senhor. E talvez tenha tantos sonhos que você abortou aí durante a sua trajetória até aqui. Sonhos que talvez Deus tenha colocado aí no seu coração, desejos que Deus tenha plantado aí, dentro de você,
mas que você abandonou, você deixou em off, ou você fala assim, se Deus quiser, Ele faz. Queridos, Deus vai fazer, mas Deus não vai fazer sozinho. Deus não vai fazer sozinho. Eu quero citar um filme, tá? E já quero indicar, tá certo, para você assistir. Mãos Talentosas é o nome do filme. Mãos Talentosas, tá? Nem vou dar spoiler do filme, mas assiste que vai valer muito a pena e vai inspirar você a não desistir e a fechar os seus ouvidos para tudo aquilo que é negativo, para toda palavra maldita que muitas vezes lançam ou lançaram sobre você, e você deu ouvidos para essas vozes e não para a voz de Deus. Então José começou a sonhar, José começou a ter sonhos dentro dele, e ele começou a compartilhar isso, Queridos, eu não tenho dúvida, inclusive quando eu olho para o livro de Joel, e eu vejo Deus falando que até os velhos sonharão, eu não tenho dúvidas que Deus deseja que a gente sonhe, Deus quer que a gente sonhe, Deus nos quer ver sonhando. Capítulo 37, o verso 20, vou ler também o verso 28, tá? Vinde, pois, agora, matemo-lo, e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos, um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os seus sonhos. Os irmãos já não topavam José, com essa história de sonhos, e aí José acaba tendo um outro sonho, onde ele diz que a lua, o sol e 11 estrelas se inclinavam perante ele. Os irmãos ficaram doidos com aquilo. E aí eles tramam para matar o próprio irmão. E a fala é, vamos matá-lo, vamos jogá-lo dentro de uma cova, dentro de uma cisterna. A gente diz que um animal o devorou, e aí eu quero ver o que vai ser desses sonhos. E eu quero destacar aqui, que da mesma forma como Deus tem muito interesse que a gente sonhe, o diabo tem muito interesse em matar os nossos sonhos. O diabo não quer ver os planos de Deus acontecendo na sua vida. O diabo não tem interesse nenhum que você alcance os teus sonhos, porque quando a gente alcança os nossos sonhos, Deus é glorificado, Deus é exaltado. Quando José se torna governador do Egito, estando abaixo somente de Faraó, o Senhor foi glorificado. E José pôde, pela mão de Deus, amparar tanta gente, tantas famílias. Deus deseja que a gente alcance os nossos sonhos, porque a gente realizando os nossos sonhos, Ele vai ser glorificado. E eu tenho certeza que aquilo que Deus está te levando a sonhar e a conquistar, vai abençoar muita gente. Vai abençoar você, vai abençoar a tua casa, a tua família, e vai abençoar muita gente. Então o diabo, ele deseja minar isso. Ele deseja acabar com isso. Então, ele vai usar de pessoas, às vezes, como a gente vê aqui no caso, gente da nossa própria casa, gente da nossa própria família. Então, nós precisamos saber para quem nós vamos dar ouvidos. Neste filme, Mãos Talentosas, isso fica tão claro, porque aquele menino era tão bombardeado, né, com palavras negativas, você é burro, você não consegue, que a princípio ele encarna isso, ele se vê como burro, mas pela graça de Deus ele tinha uma mãe abençoada e que temia ao Senhor, e a mãe não permitiu
que essas mentiras tomassem conta do coração dele. E para quem não assistiu, esse filme, ele é baseado na história, eu não vou me lembrar o primeiro nome dele, né, mas do Dr. Carson, que é um neurocirurgião, tá certo? Ainda vivo, um americano, e ele foi o primeiro médico, o primeiro neurocirurgião a separar, acho que é crianças siamesas, primeiro médico a ter sucesso com esse tipo de cirurgia. Tá? Uma história incrível, uma história inspiradora, uma história que vai ajudar o Espírito Santo a acender no teu coração alguns sonhos dos quais você talvez até já desistiu. Tá? Então, o diabo tem interesse em minar os sonhos, em matar os sonhos. E aqui o diabo queria matar aquilo que Deus queria realizar na vida de José, matando José. Pensando, se eu parar José, se eu matar José, eu acabo com esses sonhos. E os irmãos tramam contra a vida dele. Verso 28, e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José, o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Então, eles desistem de matar, porque um dos irmãos lá intercede, mas eles vendem o irmão. E o irmão é vendido ali por um grupo, né, uma caravana de ismaelitas, e ele é levado para o Egito. No capítulo 39, o verso 20, e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Tá? José é levado para o Egito, José é vendido, né, como escravo, vai para a casa de Potifar. Lá ele começa a prosperar, a casa de Potifar é abençoada. Então o diabo vem mais uma vez tentando minar os sonhos, né? E acaba fazendo com que ele vá preso, acusado injustamente, e ele acaba sendo encarcerado. E a gente, né, eu imagino que boa parte aqui conheça a história de José, vendido pelos irmãos, tido como morto, né, pelo pai, vai para o Egito, vai preso, fica um tempo na cadeia, depois é colocado diante do rei de Faraó, interpreta o sonho de Faraó, Faraó o coloca para governar por ver a sabedoria e o quanto Deus abençoava aquele rapaz. E a gente olha para a história de José e não dá para pensar assim, como esse cara não desistiu? Como esse cara não desistiu? Como é que ele não chutou o balde? Porque pensa bem, né? Se pequenininho lá, Deus começa a te dar sonhos, e você começa a acreditar nesses sonhos, e Deus vai fazer isso, e Deus vai me levar a realizar grandes sonhos, Deus tem grandes planos para mim, só que em vez de eu ver esses grandes planos irem se tornando realidade, eu vejo cada vez a minha vida afundando mais, né? Vendido pelos irmãos, primeiro, né? Quase morto, depois vendido, escravo no Egito, encarcerado no Egito. Por que José nunca desistiu? A gente pode imaginar um monte de coisa, né? Pela fé que ele tinha em Deus, e eu imagino a confiança que ele tinha em Deus, que tudo fazia parte dos planos de Deus. Por isso que o texto lá de Provérbios que a gente leu, fala assim, deixe nas mãos do Senhor tudo o que você fizer e todos os seus planos serão realizados. Ou 37:5, né, o Salmo, que diz, entrega a direção da tua vida nas mãos do Senhor e confia nele. Confia no Senhor, porque às vezes o Senhor vai nos levar para lugares que parece que a gente está se distanciando cada vez mais dos nossos sonhos. Parece que cada vez mais os nossos sonhos se tornam mais impossível. Por isso que o texto diz, confia no Senhor, coloca nas mãos do Senhor e confia nele. Confia que ele tem interesse em que você seja bem-sucedido, que você realize os teus sonhos, que você seja abençoado.
Até o pai de Jacó, de José, o capítulo 37, o verso 10, diz assim: contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinarmos perante ti em terra? Até o pai acha um absurdo aquilo que José havia sonhado. Mas o texto vai dizer que o pai guardava aquelas coisas no coração. Era um sonho grande demais, era um sonho alto demais. Então parecia ser impossível aquele sonho vir a se tornar realidade. Do verso 18 ao verso 20, diz: de longe o viram e, antes que chegassem, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-los e lancemo-nos nessas cisternas. E diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. De que maneira o diabo tentou matar os teus sonhos? Por que você desistiu de muitos dos seus sonhos? As dificuldades da vida, deu ouvidos para palavras que te desanimaram. O que fez com que o diabo alcançasse êxito em fazer com que você parasse de sonhar? Queridos, eu antes de me converter, eu confesso, eu não tinha sonho não. Eu não conseguia sonhar. Nós já ouvimos testemunhos aqui de mulheres que foram para o Face, e as mulheres parece que geralmente na ficha delas, elas escrevem na ficha de inscrição qual é o sonho. Qual é o sonho? E nós já tivemos mulheres que testemunharam aqui que tiveram dificuldade com essa parte. Por quê? Porque não conseguiam mais sonhar. Porque os sonhos foram minados, porque os sonhos foram mortos. Eu só voltei a sonhar depois que eu me converti. Eu só voltei a acreditar nas coisas depois que eu me converti. Que o Senhor começou a colocar sonhos no meu coração. Porque antes era tanta burdoada, era tanta paulada, era tanta confusão, que eu não tinha expectativa para a vida não. Então talvez o diabo tenha alcançado êxito em destruir, em matar alguns sonhos que já habitaram o teu coração. Mas eu quero afirmar para você que Deus quer restituir os sonhos. Capítulo 40, o verso 14 e 15. Porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Aqui começa a mudar, né, a história de José. Aqui começa a mudar a história de José. No capítulo 41, a partir do verso 9, diz assim: então disse a Faraó, o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas, estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe. Tivemos um sonho, na mesma noite, eu e ele, sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamo-lhes os nossos sonhos, e ele nos interpretou.
a cada um segundo o seu sonho, e como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Lá na prisão, José tem contato então com esse copeiro do rei e um padeiro que foram colocados ali, ambos tiveram um sonho. José interpreta os sonhos e diz: olha, você vai ser enforcado, você vai ser restituído. E ele diz para o copeiro: quando você for restituído, lembra-te de mim, me seja favorável diante de Faraó, porque eu estou aqui sem ter feito nada. E aí então, Faraó tem um sonho e ninguém consegue interpretar. E o copeiro diz para o Faraó: olha, tem um menino, tem um jovem hebreu que interpretou o meu sonho, do jeito que ele falou aconteceu. E José então é chamado a comparecer diante de Faraó. E ali Deus começa a mudar o quadro de José e a cumprir a realização daqueles sonhos que Deus havia colocado no coração de José. Como eu falei, eu tinha muita dificuldade de sonhar, muita dificuldade. Eu não conseguia enxergar nada de bom para acontecer na minha vida, nada. E aí Deus começou a mudar isso. Deus começou a mudar isso. E Deus começou de uma maneira simples, sabe? Eu não conseguia trabalho, Deus me deu um trabalho. Eu já estava uns 2, 3 anos fora da escola. Eu não conseguia nem vaga, cheguei a dormir em fila de colégio, não conseguia nem vaga. Deus construiu uma escola perto de casa, eu consegui vaga, voltei a estudar. Sabe, Deus começou a fazer. Deus começou a fazer. Comecei a me imaginar casando um dia. Deus começou a fazer. Deus começou a realizar. E Deus começou a colocar sonhos no meu coração. E Deus começou a me levar a conquistar cada sonho. Cada sonho. Deus deseja primeiro restituir sonhos dentro de você, porque talvez você permitiu que esses sonhos morressem. Você desistiu de alguns sonhos, desistiu, seja por dificuldade, seja por achar que não é para você mesmo. Agora eu quero afirmar para você que Deus não só deseja restituir, colocar sonhos, ou ressuscitar sonhos dentro de você, mas Deus deseja realizar cada um desses sonhos. Capítulo 41, a partir do verso 39. Depois virou-se para José e disse: Deus lhe mostrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Você vai ficar encarregado do meu palácio, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois sou o rei. Neste momento eu ponho como governador de todo o Egito. Então o rei tirou do dedo o seu anel sinete e o colocou no dedo de José. Em seguida, mandou que o vestissem com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro no pescoço dele. Depois fez com que José subisse no carro reservado para a maior autoridade do Egito, depois do rei, e mandou que os seus homens fossem na frente dele gritando: abram caminho. Assim José foi posto como governador de todo o Egito. E o 45:9. Agora voltem depressa para casa e digam ao meu pai que o seu filho José manda lhe dizer o seguinte:
Deus me fez governador de todo o Egito. Venha me ver logo, não demore. Aqui a gente vê exatamente o sol, a lua e as 11 estrelas, né? O sonho que José teve acontecendo, se tornando realidade. Ele estava como governador do Egito. Como governador do Egito, interpretando o sonho do rei, ele livrou não só o Egito, mas toda a região de uma grande fome, porque veio uma grande escassez de chuva sobre a terra. Então ele construiu celeiros nos 7 anos de prosperidade, e nos 7 anos de escassez, ele tinha estoque de comida para sustentar todo o Egito e todas as nações que vinham buscar comida ali. Nesta, os seus irmãos foram mandados para o Egito para buscar comida. E aí eles encontram José. Eles encontram José, governador do Egito, só abaixo do rei, só abaixo de Faraó. E ele manda buscar o seu pai. É simples para a gente, é fácil para a gente, lendo toda a história ou conhecendo toda a história, é tranquilo para a gente, porque a gente não viveu as incertezas do processo, né? De tudo que José viveu. Mas José permaneceu firme, José permaneceu confiando no Senhor, e José alcançou o sonho que Deus havia colocado no coração dele. E eu tenho certeza que Deus não deseja que a gente duvide que Ele tem colocado sonhos dentro de nós. E não importa a sua idade, não importa quantos anos você tenha, quanto recurso você tenha, a sua capacidade intelectual, não importa. O importante é se abrir para os sonhos de Deus, para aquilo que Deus deseja fazer na sua vida e através da sua vida. Sonhos ministeriais, sonhos empresariais, sonhos de cursar aquela faculdade, sonhos de trabalhar naquele emprego ou naquela empresa, ou de ter o seu próprio negócio. Sonhos de ter uma célula acontecendo na sua casa, ou glória, ou aleluia, sonho abençoado. Sonhos de ser usado por Deus. Nesse filme, Mãos Talentosas, sabe o que desperta no coração do menino ser médico? Ele está na igreja com a mãe, e o pastor está pregando, e o pastor fala de um médico missionário. E aí, quando ele chega em casa, ele fala para a mãe: mãe, eu quero ser médico, igual o médico missionário que o pastor falou. Deus plantou um sonho no coração desse menino num culto. Num culto. E talvez neste culto, Deus escolheu para colocar sonhos aí dentro de você, ou para restituir sonhos aí dentro de você, coisas que Ele deseja fazer, coisas que Ele deseja operar. Mas é claro que tem uma condicional, e nós já vimos, de colocarmos tudo nas mãos do Senhor, de colocarmos a direção da nossa vida, de colocarmos os nossos sonhos diante dEle, para sermos bem-sucedidos. Eu não sei você, mas eu estou forte em alguns sonhos, hein? Estou sonhando. Estou sonhando. E tem um sonho que logo, logo eu vou testemunhar aqui para vocês. Logo, logo, vou testemunhar. O do olho foram 20 anos. 20 anos para Deus realizar o meu sonho de voltar a enxergar com o meu olho direito. Esse tem um pouquinho mais.
um pouquinho mais. Eu confesso que no meio do caminho eu meio desisti, falei, será? Mas voltei a sonhar. Voltei a sonhar, crendo e colocando diante do Senhor. E se Ele colocou esse sonho dentro de mim, esse sonho vai acontecer. Vai acontecer. Tá? Então, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E permita que o Espírito Santo te lembre ou mostre para você sonhos que você já almejou lá atrás. Deixa o Espírito Santo mostrar para você sonhos que já te inspiraram, sonhos que já tomaram conta do teu coração, sonhos que talvez você até tomou algumas iniciativas para vê-lo acontecer. E não importa o tipo de sonho. Um sonho que eu tenho é de ter casa própria. Não importa o tipo de sonho. Tenho sonhos ministeriais, tenho sonhos financeiros, tenho sonhos de viagens. Eu tenho muitos sonhos. Tenho sonhos para os meus filhos, tenho sonhos para a minha casa, tenho sonhos para a igreja. E no que depender de mim, eu quero morrer sonhando. E como eu não quero parar de sonhar, eu quero crer que alguns sonhos de coisas que eu desejo ver vão acontecer, mesmo depois de minha partida. Mas o Senhor vai realizar, o Senhor vai fazer acontecer. Porque Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus que abre caminho no deserto, Ele é um Deus de milagres, Ele é um Deus poderoso, o Deus que ressuscitou Lázaro, depois de 4 dias que estava falecido, o Deus que levantou o filho da viúva em Naim, o Deus que levantou a filha de Jairo, que também havia falecido, é o Deus também que levanta sonhos, que ressuscita sonhos, que faz sonhos brotar de dentro do nosso coração. É um Deus que deseja ressuscitar sonhos hoje dentro de você. É o Deus que quer mostrar para você hoje que coisas que Ele colocou aí dentro de você, e você desistiu, e você deu ouvidos a vozes